E aí, será que a nossa mente tem mesmo o poder de curar o corpo? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, olhando a pesquisa revolucionária do Dr. Joe Dispenza. Vamos entender juntos como é que os nossos pensamentos podem de verdade mudar nossa biologia e, quem sabe, abrir a porta para uma realidade totalmente nova. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do problema, pensa só. A grande maioria das pessoas numa sala de espera de hospital está ali, de um jeito ou de outro, por causa de estresse. As pesquisas mostram um número chocante. Entre 75% e 90% das visitas médicas no mundo ocidental têm a ver com o estresse emocional ou psicológico. É um número gigantesco. Isso mostra que estresse não é só um sentimento ruim, é uma verdadeira crise de saúde. E o que acontece quando a gente vive nesse estado de alerta o tempo todo? Bom, o nosso corpo fica inundado com hormônios de estresse, tipo o cortisol. E aí ele começa a tirar a energia do que é importante, sabe? Do sistema imunológico, da digestão. É como diz a citação: nenhum organismo foi feito para viver em modo de emergência por tanto tempo. Então mudar não é um luxo, é uma necessidade para nossa sobrevivência biológica mesmo. Ok, se o problema está tão na cara, por que é tão difícil sair desse ciclo de estresse? A resposta, como a gente vai ver agora nesta primeira parte, está lá atrás, no passado. Vamos tentar entender como é que memórias e experiências antigas conseguem manter nosso corpo preso no estresse mesmo quando o perigo já passou, ó, faz tempo. A grande pergunta é essa, né? Como é que uma memória, uma coisa que só existe na nossa cabeça, pode ter um efeito físico tão real, tão duradouro? A chave para isso está num ciclo vicioso que o nosso cérebro e o nosso corpo criam. Um ciclo que se alimenta dos nossos próprios pensamentos. Deixa eu detalhar como isso funciona. Então, o processo acontece em 4 passos bem claros. Primeiro, acontece um evento traumático, que gera uma emoção muito forte. Segundo, o nosso cérebro tira tipo uma foto, um instantâneo daquele momento e cria uma memória de longo prazo. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, toda vez que a gente lembra daquele evento, o corpo libera exatamente a mesma química do estresse original. E o resultado é o passo 4. O nosso corpo fica biologicamente preso, revivendo o passado sem parar 24 horas por dia. E agora vem a parte mais impressionante, e talvez a mais difícil de engolir. Para o nosso corpo, não faz a menor diferença se a experiência é real ou só um pensamento. Para ele, a emoção de reviver um trauma na memória é tão real quanto viver o trauma de verdade. É por isso que tanta gente se sente presa, sabe? Com o corpo sempre em alerta, como se estivesse lutando contra um fantasma do passado que não existe mais. Mas olha, a boa notícia é que a gente não está condenado a viver nesse ciclo para sempre. A ciência hoje nos dá uma saída. Nesta segunda parte, a gente vai explorar as ferramentas que permitem quebrar essas correntes do passado e, de forma ativa, reescrever a nossa própria biologia. E o conceito que faz tudo isso ser possível se chama neuroplasticidade. Por muito tempo, a gente achou que o cérebro era uma coisa fixa, que não mudava. Mas hoje a gente sabe que ele é mais como uma massa de modelar, sabe? Ele consegue se reorganizar, criar novas conexões neurais ao longo da vida inteira. E isso é revolucionário. Significa que a gente tem o poder de literalmente construir um cérebro novo, com novos pensamentos e novas emoções. Tá, mas qual é o objetivo final dessa transformação toda? Essa citação do Dr. Dispenza resume perfeitamente. A memória, sem a carga emocional, é chamada de sabedoria. O objetivo não é apagar o que aconteceu, mas sim tirar o poder, a dor que aquela memória tem sobre a gente. Quando a gente consegue fazer isso, a experiência vira aprendizado, vira força, vira sabedoria. E por onde a gente começa essa jornada? O primeiro passo, e talvez o mais crucial de todos, é a consciência. É aprender a se observar. Sabe, perceber os pensamentos que vêm, as emoções que a gente sente, as reações automáticas que a gente tem. Essa capacidade de se tornar o observador da própria mente é isso que nos permite sair do piloto automático e, finalmente, pegar o volante. Bom, a gente já entendeu a teoria, agora é a hora de ir para a prática. Como é que a gente, de fato, reprograma o nosso cérebro? Nessa parte agora, vamos mergulhar nas técnicas e nos métodos bem concretos que o Dr. Dispenza propõe para criar uma mudança biológica que seja real e que dure. E o ponto de partida para essa reprogramação é o coração. Pensa no ritmo do seu coração. Emoções de sobrevivência, como medo, raiva, elas criam um padrão caótico, todo irregular. Por outro lado, emoções elevadas, como gratidão e amor, geram um ritmo super harmonioso, ordenado. Esse estado de ordem é o que a gente chama de coerência cardíaca. É como se o coração mandasse uma mensagem de "tá tudo seguro" para o corpo inteiro. E qual é o poder dessa mensagem? Quando o coração entra em coerência, ele basicamente fala para o cérebro: ei, tá tudo bem, o perigo passou, o trauma acabou,
Esse sinal é tão poderoso que ele consegue desligar aquele alarme de emergência do corpo, trazendo a gente de volta finalmente para o momento presente. A meditação é a grande ferramenta que nos permite acessar esses estados. Pensa nas nossas ondas cerebrais como se fossem as marchas de um carro. No dia a dia, a gente vive em beta, que é o estado de alerta, de estresse. Com a meditação, a gente reduz a marcha para alfa, um estado mais relaxado, criativo, onde a porta do subconsciente começa a se abrir. Mas o objetivo mesmo é chegar em teta, que é um estado bem profundo de relaxamento, quase como sonhar acordado. É nesse estado que nosso subconsciente fica super aberto para novas sugestões, permitindo uma reprogramação de verdade. Ok? Depois que a gente acalma o corpo e reprograma a mente, o jogo vira completamente. A gente para de só reagir ao mundo e passa a criar o nosso mundo ativamente. Nessa última sessão, vamos ver como usar esse nosso novo estado interno para construir o futuro que a gente realmente quer. Essa aqui é a grande virada de chave. No modo de sobrevivência, a gente é tipo um barquinho à deriva, sabe? Esperando que as coisas lá fora melhorem para a gente se sentir bem. Já no modo de criação, nós nos tornamos o capitão desse barco. A gente gera o sentimento de alegria, de paz, de abundância aqui dentro, primeiro, e essa energia interna começa a atrair as experiências externas que combinam com ela. Essa citação resume o princípio de uma forma genial. Não espere ter riqueza para se sentir abundante. No momento em que você começa a se sentir abundante, você está gerando riqueza. Não espere ficar saudável para se sentir pleno. Sinta-se pleno agora e a saúde virá. A ideia é ensinar para o nosso corpo como é a emoção do futuro que a gente quer, mas sentir ela no presente. Fazendo isso, a gente vira um ímã para essa nova realidade. E na prática, como é que isso funciona? Quando a gente sente que o nosso desejo já é real, a nossa energia muda. A gente para de procurar as coisas de forma desesperada e passa a viver num estado de confiança, de permissão. E é nesse estado que as coisas começam a acontecer. A pessoa certa te liga, a oportunidade certa aparece. Não é mágica, é alinhamento. A gente simplesmente entra na frequência certa para receber aquilo que a gente deseja. E o mais incrível de tudo é que essa transformação pode ser contagiante. Pensa só, do mesmo jeito que o medo e o pânico podem se espalhar, a esperança e a cura também podem. Quando uma pessoa muda, ela inspira todo mundo ao redor, criando uma verdadeira onda de transformação. Às vezes, acreditar na mudança de alguém já é o empurrão que a gente precisa para a nossa própria mudança. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Será que é possível que o corpo humano consiga fabricar uma farmácia interna de químicos que funciona melhor do que qualquer remédio? A pesquisa do Dr. Joe Dispenza aponta para um sonoro sim. Fica aí a reflexão sobre o poder extraordinário que cada um de nós carrega aqui dentro.